Olá, Deus abençoe você e a sua família poderosamente no nome de Jesus. Chegamos ao final desse propósito, foram 31 dias de sabedoria sobre o livro de Provérbios. É lógico que não conseguimos aqui extrair toda a sabedoria de cada capítulo, pois ficaríamos aqui não dias, mas semanas, meses e talvez até anos até extrairmos todas as lições de cada capítulo. Então, eu apenas utilizei um versículo de cada capítulo e assim nós então ministramos uma palavra de Deus para o seu e para o meu coração que tanto nos edificou. Espero em breve fazer outro estudo sobre o livro de Provérbios com outros versículos, outros entendimentos, outras revelações da palavra de Deus, porque com certeza o que o livro de Provérbios tem para nos fornecer é uma fonte inesgotável de sabedoria para que tenhamos uma vida que agrada a Deus aqui nessa terra. Hoje eu quero falar sobre o capítulo 31. Esse capítulo, ele fala de um rei chamado Lemuel. Lemuel, no hebraico, significa consagrado, dedicado, significa separado e pertencente a Deus. E eu quero ler o versículo de número 4. Como eu falei, esse livro de Provérbios é riquíssimo em sabedoria. Esse capítulo 31, nós poderíamos ficar aqui meses falando sobre ele. Eu nem vou falar sobre a mulher virtuosa do versículo 10 em diante. Eu quero apenas trazer um versículo, um entendimento, e assim vamos concluir esse propósito nesse 31º dia. Está escrito assim, o versículo 4. Não é próprio dos reis, a mãe de Lemuel falando com ele. Ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Por que existe essa advertência acerca da bebida forte e do vinho? Porque ambas tiram a nossa lucidez, a nossa sobriedade, a nossa capacidade de tomar decisões sensatas, equilibradas. Muitas pessoas, por efeito do álcool, elas acabam causando tragédias, ferindo pessoas, agredindo pessoas, gerando confusões e, em alguns casos, podem até causar acidentes fatais. Pessoas brigam, pessoas perdem o controle por causa do efeito do álcool. Eu sei muito bem o sofrimento que as bebidas causaram para minha mãe e para mim, e para toda a nossa parentela. Quantas situações vexatórias por causa da bebida, miséria, brigas, tantas situações ruins, tudo por causa do vício da bebida. Então eu não quero que a bebida entre na minha casa, jamais permitirei. Até se um familiar meu que bebe vier me visitar, dentro da minha casa a bebida não entra. Se ele quiser beber, ele beba da porta para fora, do meu quintal para fora, mas na minha casa não. Jamais promoverei algum evento, alguma festa que tenha bebida alcoólica. Se eu vou na casa dos outros, aí a responsabilidade é do outro. Mas no meu território, com o meu dinheiro, jamais. Porque eu sei muito bem o que a palavra de Deus fala a respeito disso e quais são os malefícios que esse contato com a bebida alcoólica pode trazer. Agora, Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. A minha intenção aqui não é trazer um estudo a respeito do vinho ou da bebida forte, mas mostrar que há algo muito melhor, que nós podemos nos encher sim, não de bebidas fortes, mas do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, tomando por base o nome Lemuel, que é consagrado, separado, dedicado e pertencente a Deus. Isso se refere a você, isso se refere a mim. Então uma pessoa que tem essas prerrogativas, ela não pode se envolver com o vinho, ela não pode se entregar a bebidas fortes, ela não pode permitir que Satanás encontre brecha na sua vida por causa da bebida. Alguém pode dizer, mas é lícito, porém não convém. Existem muitas coisas que são lícitas, mas não se deixe dominar por nenhuma delas. Paulo nos ensinou isso. Não convém. Não é agradável aos olhos de Deus. Se você quer se encher de algo, não se encha de álcool, se encha da presença do Espírito Santo de Deus. Deixe-me ler aqui para você uma ilustração.
O tema é o copo e a fonte. Imagine um copo vazio colocado debaixo de uma torneira aberta. À medida que a água começa a cair, o copo vai se enchendo lentamente. Se a torneira continuar aberta, o copo transborda e a água começa a alcançar tudo ao seu redor. Agora imagine que esse copo representa a nossa vida espiritual e a torneira representa a presença constante do Espírito Santo. Quando nos colocamos sob a vontade de Deus, em oração, meditação da palavra e adoração sincera, verdadeira, Ele começa a nos encher com seu Espírito. Quanto mais permanecemos nessa posição de entrega, mais Ele nos enche, até que transbordamos. E quando transbordamos, nossa vida começa a impactar quem está à nossa volta. Exemplo, família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Mas se afastarmos o copo da torneira, ele para de se encher. Assim também acontece conosco. Quando deixamos de buscar a Deus, nos esvaziamos, perdemos a sensibilidade espiritual e não conseguimos mais viver cheios do Espírito Santo. Então vamos deixar de lado a bebida, e não só a bebida, mas outras coisas que nos afastam de Deus, amizades, relacionamentos que não agradam ao Senhor, que não têm futuro, que querem muitas vezes nos afastar do Senhor, e vamos focar no que é realmente importante. Terminar esse propósito orando para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja cheio da presença de Deus, para que você entenda que você é um Lemuel de Deus para essa geração. Você é consagrado, você é dedicado, você é pertencente, você é separado para Deus. Você foi separado para Deus. Não se envolva com essas coisas. Cuidado. Há muitas pessoas que dizem, não tem nada a ver, não tem nada demais. O que tem? Todo mundo faz. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar. Não se deixe dominar. Muitas coisas não convêm, muitas coisas não edificam. Você precisa ter cuidado e entender que a sua vida pertence a Deus. Em nome de Jesus. Pai, hoje essa pessoa e eu somos o Lemuel dessa geração, separados, consagrados, dedicados e pertencentes ao Senhor. E estamos aqui para fazermos a diferença, para sermos luz nessa terra, o sal dessa terra, para sermos referência, meu Deus, não de pessoas carnais, não de pessoas que brincam com as coisas do Senhor, pelo contrário, mas de pessoas que se esforçam para viver uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Queremos ser, meu Deus, como esse copo que eu li aqui na ilustração, que está, meu Deus, totalmente ali, submisso à torneira, e a torneira vai enchendo, enchendo, enchendo aquele copo, até que ele transborda, e depois que ele transborda, ele começa, meu Deus, a impactar na vida das pessoas que estão à sua volta, e esse é o propósito. Mas Satanás muitas vezes quer nos iludir, nos enganar, nos afastar do propósito, muitas vezes coloca, meu Deus, essas situações, meu Pai, para nos afastar, meu Deus, do objetivo principal. O propósito, o objetivo principal é sermos cheios da Tua presença. É para isso que o Senhor nos separou, foi para isso que o Senhor nos escolheu, para que assim possamos levar a Tua presença para a nossa casa, para a nossa vizinhança, para o nosso trabalho, para os nossos familiares, para aqueles que estão na rua ou em qualquer lugar, nos hospitais, na igreja, seja onde for. Usa a nossa vida, encha-nos, Pai, até transbordarmos, para que assim vidas sejam alcançadas através da nossa vida. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe você, seja cheio do Espírito Santo e não se envolva com essas coisas. Cuidado, a bebida forte, o vinho podem roubar a sua sensibilidade, a sua sensatez. Você é um separado de Deus para essa geração, para ser cheio, não de coisas que não edificam, coisas pecaminosas, mas para ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Fique na paz, que Deus te abençoe. Amanhã eu volto com mais uma palavra, ou uma oração, ou algum direcionamento do céu para você e para a minha vida, para que assim sejamos edificados para a glória de Deus. Fique na paz, Deus te abençoe.